Boa noite, meus queridos irmãos. É sempre uma alegria estarmos aqui mais uma vez. Desta vez com a responsabilidade um pouquinho maior, né? Porque, por incrível que pareça, cantar acaba sendo mais fácil, né? Quando a voz está boa também. Mas essa música que nós acabamos de cantar, Salmo 19, um texto bem conhecido, já tem tantas outras canções. Nós escrevemos no ano passado, final do ano passado. Acho que é a segunda vez que a gente canta, né? E esse é o desafio, né? Essa é a nossa oração, para que a palavra ou as palavras que saiam da nossa boca, né, sejam agradáveis ao nosso Deus em primeiro lugar, porque o louvor primeiramente se dirige a Ele, né? Mas também para todos aqueles que nos cercam, né? Que ouvem o som da nossa voz no trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, que essas palavras possam ser agradáveis. Bem, o tema que foi repassado para mim, para conversarmos nesta noite, para refletirmos nesta noite, já foi apresentado aí nos avisos. Adorando o Senhor em qualquer circunstância. Eu queria pedir para que você abrisse sua Bíblia no livro de Jó. A gente vai ler bastante a Bíblia aqui nesta noite. É o nosso manual de fé e prática. Jó, início do livro, capítulo 1. Vou estar lendo aqui na Nova Almeida atualizada. Os irmãos podem acompanhar. Jó, capítulo 1, a partir do verso 13. Vou pegar um pouquinho antes do trecho final, para a gente entender o início dessa história de Jó. Jó, capítulo 1, a partir do verso 13, nos diz o seguinte: Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: Os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Oremos. Deus querido, Pai amado, Tua palavra acabou de ser lida, e a nossa oração é que esta mesma palavra encontre guarida em nossos corações e que possamos guardá-la, ó Pai, para em cada momento, nos momentos necessários, nós possamos recorrer e ter a direção que precisamos. No nome de Jesus, nós oramos.
Amém. A história de Jó é uma história bastante conhecida, né? Acredito que uma boa parte dos irmãos já tenham lido, né, o livro de Jó e ouvido, né, essa história tão triste, né? Pelo menos no início. Mas nós estaremos conversando um pouquinho sobre adoração, né? E a gente ouve muitos conceitos sobre adoração. Às vezes a gente até confunde, né? Adoração com louvor, louvor com adoração, né? Apesar de terem propósitos parecidos, né? Mas conceitos e definições diferentes. Tem um conceito sobre adoração, dentre vários, né? Que particularmente eu gosto muito, que é um conceito, né? Que está lá num livro chamado Essência da Verdadeira Adoração, de um autor chamado John MacArthur, que diz o seguinte: a adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo o que Deus é. A adoração é tudo o que somos, reagindo corretamente a tudo o que Deus é. A gente acabou de cantar uma canção aqui. Na verdade, eu nem combinei nada com Keila, né? Mas tem algumas canções que estavam no culto que eu vou citar aqui. E uma delas é essa aqui que diz assim, ó: não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Então, essa canção, justamente, ela afirma esse conceito que a gente acabou de compartilhar com os irmãos, de que a nossa adoração, né, deve ser tudo o que nós somos, reagindo a tudo que Deus é, e não a tudo que Deus faz. Isso já tem mais a ver com o louvor do que com a própria adoração. E aí, eu quero refletir com os irmãos num primeiro tópico, que é adorando o Senhor nos dias maus. Meus irmãos, as lutas, elas sempre fizeram e sempre farão parte das nossas vidas. Não é verdade? Desde que o mundo é mundo, as lutas sempre fizeram e sempre farão parte das nossas vidas até Jesus voltar, né? O bom é que ele prometeu que estaria conosco todos os dias, não é verdade? Então a gente fica um pouquinho mais seguro, né? Se fôssemos fazer uma pesquisa aqui, eu não vou fazer, né? Mas se fôssemos fazer, fosse pedir para os irmãos levantarem as mãos, né? Quantos de nós já não passamos por enfermidades, problemas financeiros, conflitos nos relacionamentos, perdas ou decepções? Eu mesmo já passei por tudo isso aqui. Se brincar, a gente ainda passa, né? Se brincar, a gente ainda está passando por alguma emoção dessa aí. Nesses momentos, em cada um desses momentos, nós somos fortemente tentados a reclamar, a murmurar, a questionar a Deus ou simplesmente nos entregar ao desespero. Não é verdade? A palavra de Deus, ela nos mostra um caminho diferente e poderoso, que é adorar e louvar a Deus, apesar das lutas, em meio às dificuldades. Não há como não lembrar de um momento de tribulação que vivi, e aí eu peço permissão aos irmãos para compartilhar, até porque quando eu vivi esse momento eu estava aqui em São Martim, né? Eu não sou tão velho assim, eu tenho 43 anos, né? Aí eu falo igual alguns amigos que dizem, eu comecei muito novo. E há mais ou menos 24 anos atrás, né? Faz um tempinho, né? Eu passei por um momento de tribulação e muitos irmãos desta igreja foram testemunhas, né? Que momento foi esse? Foi o momento do falecimento do meu pai. Esse fato ocorreu de forma inesperada. Ninguém da família
né, estava esperando, né, porque ele não estava doente, né, ele não tinha sofrido nenhum acidente, tudo estava bem, né? Inclusive, ele era uma pessoa muito saudável, por sinal, né? E esse fato ocorreu, né, de forma inesperada no dia 15 de dezembro de 2001, num sábado. Mas eu só recebi essa notícia no domingo pela manhã, logo no iniciozinho da manhã, né? Nesse final de semana, eu estava na casa de Luciana, né? Tinha dormido lá, junto com com o irmão dela na sala, certo? Nós não éramos casados ainda, nós éramos namorados. E pela manhã eu recebi um telefonema. Quando alguma coisa está para acontecer, né? Não sei se isso acontece com os irmãos, né? Mas comigo, pelo menos, tem sido assim. Quando algo está para acontecer, né? Geralmente a gente sente aquele aperto no peito, né? Aquele friozinho na barriga, né? Algo um pouquinho fora do normal, né? E eu passei a madrugada do sábado assim, embolando no colchão, dormindo, acordando, né? E quando foi, logo nas primeiras horas da manhã, recebo uma ligação. Naquela época, eu acho que nem tinha celular, pelo menos eu não tinha, né? E lá não tinha. O telefone residencial tocou, e quando a gente atendeu, era a minha mãe. E ela perguntou, né, onde é que você está? Estou aqui na casa Luciana, né? Acho que na hora ela nem estava raciocinando direito. Disse, venha para casa. E aí desligou o telefone, né? Eu achei estranho aquela reação, liguei novamente. E aí, o que é que foi que aconteceu, né? Eu acho que foi uma das poucas vezes na minha vida que eu vi a minha mãe chorando, né? Acho que eu puxei um pouquinho isso dela, né? Porque são poucas vezes na vida também que a gente vai ficando velho, vai ficando mais mole, né? Depois que a gente vira pai, a gente vai ficando mais velho. Então, assim, já chorei muito depois desse episódio aí. Mas ela começou a chorar e disse, venha para casa que aconteceu uma coisa com seu pai, né? E aí, saímos, e eu voltei para casa, né? Ao chegar lá, né, ela me comunica, olha, aconteceu um acidente com seu pai, né? E aí, infelizmente, ele faleceu, né? E aí eu tenho um irmão mais velho que ainda não estava sabendo da notícia, né? Que era uma pessoa muito mais reservada, né? Muito mais tranquila, muito mais calada, né, do que eu. E aí, como fazer para dar essa notícia para ele, né? Inclusive, ele era até mais apegado, né, a meu pai do que eu. E aí, o meu avô, né, sempre tem alguém, né, mais tranquilo, né, mais com as emoções no lugar, para poder dar a notícia, foi lá, juntou e disse, olha, aconteceu um acidente com seu pai, né, e aí comunicou a notícia. E aí fomos para o cemitério, né? O curioso é que nesse mesmo dia do sepultamento, que foi o dia 16 de dezembro de 2001, nesse mesmo dia, eu e Luciana estávamos completando 2 anos de namoro. Nesse mesmo dia, né? E ainda teríamos uma cantata infantil no domingo, nesse mesmo dia também, 16 à noite aqui, onde nós estaríamos tocando, né? E aí, muitas emoções acontecendo ao mesmo tempo. E o coração, como é que fica? Na época, eu fui totalmente surpreendido ao ver os irmãos da igreja, os irmãos dessa igreja, da Igreja Batista em São Martim, chegando lá no cemitério. E aí eu descobri que o culto de domingo pela manhã havia sido cancelado, pois a igreja havia alugado um ônibus para levar todos os irmãos ao sepultamento. Naquele tempo, o pastor da igreja era o pastor Moisés Santiago. E aquilo, na verdade, assim, como eu falei, foi algo inesperado, mas algo que confortou muito meu coração. Os irmãos se lembram daquele texto que fala que da paz
que excede todo entendimento, né? A gente ouve muito sobre essa paz. Inclusive, a gente vai cantar sobre isso aqui no final do culto, né? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Pois bem, nesse dia, exatamente nesse dia, eu pude experimentar plenamente essa paz que excede todo entendimento. Sofri, chorei o luto, mas logo em seguida eu senti essa paz ocupar e preencher todo o meu coração, dando-me forças e restaurando os ânimos para continuar servindo e adorando ao Senhor. E aí, passou-se aquele momento de voltar para casa, né? E à noite teria essa cantata. E aí, totalmente compreensível, né? Jerônimo, olha, fique tranquilo, não tem problema, a gente dá um jeito lá, né? Não, eu estarei lá, posso ficar tranquilo. Não, não tem problema, pode ficar em casa, fique tranquilo lá. Eu estarei lá, né? Estarei lá porque a paz que excede todo entendimento, né? Já ocupou meu coração, né? E Deus, que faz nova todas as coisas, né? Tinha me restaurado, renovado a minha força e o meu ânimo. E eu estava à noite aqui, né? Celebrando junto com as crianças, né? E foi uma bênção. Mas isso só é possível quando nós nos entregamos. Adoração tem a ver com entrega. Entrega total. Tudo o que temos, tudo o que somos nas mãos do Senhor, que pode todas as coisas. Voltando para o texto lá de Jó, no verso 21, ele vai dizer: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo após perder bens e filhos de forma inimaginável, da mesma forma que eu não estava esperando, Jó também não estava esperando. Jó adorou a Deus. Jó adorou mesmo após perder tudo, absolutamente tudo o que ele tinha. Famílias, bens, recursos, tudo. O profeta Abacuque, em sua famosa oração, a oração de Abacuque, no capítulo 3, verso 17, a partir do verso 17, ele vai nos dizer que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco e nos currais não haja mais gado, mesmo assim eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. E aí eu trago uma pergunta para nós refletirmos. Quais são os ainda que nós enfrentamos hoje em nossas vidas? Quais são os ainda que nós enfrentamos hoje em nossas vidas? Ainda que eu não tenha saúde, ainda que eu não tenha emprego, ainda que eu não tenha uma casa, que eu more com meus parentes, que eu viva de aluguel e etc., né? Ainda que eu não tenha o que comer hoje, ainda que eu não tenha o que vestir hoje, todavia, eu me alegrarei no Senhor
e exultarei no Deus da minha salvação. O interessante aqui é que o profeta Abacuque, ele mudou a sua postura de questionamento para louvor, declarando confiança em Deus, mesmo que as figueiras não florescessem ou os campos não produzissem. Tem uma canção bem conhecida que a gente canta que diz assim, ó: o meu Deus é maior que os meus problemas. Eu não temerei, com Jesus eu vou. Aí ele vai citar o texto: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, eu não temerei não. Pois sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, mesmo que a terra se escureça, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus. Eu sei que tudo posso em Deus, porque é Ele que me fortalece. Porque Ele me fortalece, eu não olho as circunstâncias. Eu olho apenas o seu amor. Eu não me guio por vistas. Alegre estou. Se a gente for lá em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 12, tem um texto que inclusive irmã Albertina, né? Nossa saudosa diaconisa aqui, né? Ela citava muito esse texto aqui, Filipenses 4:13. Mas eu vou pegar um pouquinho antes do verso 12, que diz assim: o apóstolo Paulo, na verdade, ele nos revela aqui um segredo, que é um segredo para a gente enfrentar qualquer circunstância da vida. Ele vai dizer que eu sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E aí vem um segredo: eu posso todas essas coisas, as coisas boas e as coisas ruins, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Às vezes a gente recita alguns versículos da Bíblia, né? Esse aqui é um deles, né? Pensando só apenas nas coisas positivas, né? Eu posso ter tudo que é bom, porque eu tenho um Deus que me fortalece, né? O efeito aqui, o objetivo aqui, na verdade, é o contrário, né? Eu posso ser fortalecido em meio a uma situação onde eu me sinta fraco, desanimado, sem qualquer perspectiva, porque eu tenho um Deus que me fortalece. Então, se eu já estou fortalecido, eu não preciso, né, me fortalecer. Mas se eu estou fraco, sim, eu preciso, né, daquela injeção de ânimo e de força. Um outro texto que a gente cita muitas vezes também, nessa perspectiva mais positiva, é o Salmo 23, quando a gente diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que o que é que o texto vai dizer? Nada me faltará. Nesse nada aí a gente abre um leque para nada me faltará. Não me faltará uma gripe, não me faltará uma dor de cabeça, não me faltará um aperreio, não me faltará um boleto para pagar. Não é verdade? Mas muitas vezes a gente cita pensando apenas no lado da prosperidade. Nada me faltará, né? Não vai faltar aquela música que a gente ouve no final do ano, né? Muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, né? Então, muitas vezes a gente se apega nesse lado mais próspero. Mas o próprio Senhor Jesus, Ele vai nos dizer que no mundo nós teremos aflições, mas que a gente precisa ter o quê? Bom ânimo, porque Ele mesmo nos provou e nos mostrou que é possível vencermos o mundo. Para um verdadeiro adorador, a pessoa de Deus
é tão preciosa quanto um copo de água, fresquinho, puro, num dia de calor. Isso quem falou foi o pastor Russell Shedd, num livro chamado Adoração Bíblica. Então, não há nada mais gostoso do que um copo d'água, um copo com água. Nesse calor de Recife, por exemplo, hein? Uma água geladinha, não é? Então, essa água, para um verdadeiro adorador, a pessoa de Deus, ela é tão preciosa quanto a esse copo com água fresca e pura. O salmista vai nos dizer, esse é um texto que eu gosto particularmente também. Na verdade, eu sou suspeito em relação ao livro dos Salmos, né? Ao inário do povo de Deus. Ele vai dizer no Salmo 63, verso 1, parte B, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Então nós temos sede, nós precisamos ter sede de Deus, da sua palavra. O coração do verdadeiro adorador é um coração que tem sede de Deus. É um coração onde o corpo almeja a presença de Deus, assim como uma terra que é árida, que é seca, exausta e sem água. O segundo ponto, adorando o Senhor nos dias bons. Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. É verdade. Parece muito mais fácil adorar o Senhor quando tudo vai bem. Não é verdade? Quando o dia amanhece ensolarado, quando os nossos relacionamentos estão em paz, quando a saúde vai bem, as contas estão pagas e tudo parece estar em ordem, cada coisinha no seu devido lugar, nada faltando. Mas o fato é que muitas vezes nós nos esquecemos de reconhecer as bênçãos e as vitórias que Deus nos concede. Nós esquecemos de reconhecer, de agradecer, de adorar, de louvar ao Senhor por essas bênçãos recebidas. Esquecemos de enxergar a sua bondade nas coisas simples do dia a dia, no privilégio de poder deitar, de poder levantar, de respirar mais um dia. E aí a gente que passou por uma pandemia, né? A gente dá valor ao simples fato de poder respirar. E toda vez que eu cantava aquele cântico, Tu és meu respirar, eu me lembrava das pessoas que queriam poder respirar, e não conseguiam. Inclusive, muitos não estavam mais aqui para poder desfrutar desse privilégio que é poder respirar. E por que que a gente, às vezes, não reconhece e não agradece e não adora ao Senhor nos dias bons? Por quê? Porque simplesmente a gente acha que as coisas que a gente conquista é por causa das nossas próprias forças. É por causa dos nossos próprios recursos. É por causa da nossa influência, da nossa inteligência. E aí a gente esquece de reconhecer que Deus é o dono de tudo. E aí, vindo aqui para as Escrituras, no livro de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 11 e 12, Davi vai nos dizer, e vai dizer ao Senhor, Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e Tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de Ti. Tu dominas sobre tudo e na Tua mão há força e poder.
Contigo está o engrandecer e dar forças a todos. O salmista, no Salmo 24, verso 1, vai nos dizer que ao Senhor pertence o quê? A terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Resumindo, tudo é do Senhor. Nada é nosso. Nada é nosso. Esse mesmo salmista, no Salmo 103, verso 1 e 2, vai dizer: bendiga minha alma o Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Jesus, ele vai um pouquinho mais além. Jesus vai chegar e vai dizer o seguinte: olha, presta atenção. Aí eu vou dizer igual algumas pessoas falam: olha, abra os olhos, abram bem os olhos para ouvir e os ouvidos para ver. Abram os olhos, abriu? Para ouvir e os ouvidos para ver. Jesus vai dizer: sem mim, nada podeis fazer. Jesus é um pouquinho mais direto, né? Mais objetivo, mas sem arrudeio, como a gente fala aqui no Nordeste. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando a gente adora o Senhor nos dias bons, a gente reconhece que tudo o que temos e tudo o que somos vem dele. Tem um cântico que diz assim: então louve, simplesmente louve. E aí, o compositor aqui, né? Na verdade é um compositor, né? É uma cantora que interpreta, mas na verdade quem escreveu é um compositor chamado Eliseu Gomes, né? Mas a música é muito conhecida na voz de Cassiane, né? Então, aí ela vai dizer: tá chorando, louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. E a música, né? Com muito louvor. Então, a gente precisa, na verdade, parece ser óbvio isso, mas a gente precisa, ao contemplar o milagre da vida, ao acordar pela manhã, levantar a cabeça do travesseiro e reconhecer: obrigado, Senhor, por mais esse presente, por mais esse privilégio. Você já parou para pensar, quando você acorda, quantas pessoas não acordaram naquele dia? Já pararam para pensar nisso? Enquanto eu estou acordando, enquanto eu acordei, quantas pessoas não acordaram? A gente precisa ser grato. A gente precisa ter um coração grato, um coração de um verdadeiro adorador, reconhecendo o nosso Senhor nas mínimas e pequenas coisas. A gente não precisa receber uma bênção grande, um grande milagre, né? A gente acabou de cantar, né? Não o adoro pelo que ele faz. Se a doença vier, ele é Deus. Se curado for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. E se não der, ele continua sendo Deus. Porque a gente não adora pelo que ele faz. A gente adora simplesmente porque ele é o Senhor, Criador de tudo e de todos.
Romanos 11:36, que é um verso bastante conhecido, vai dizer que porque dele, a gente pode recitar junto, vamos ler juntos? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. E é nisso que nós acreditamos. É nisso que nós confiamos. É por causa disso que nós estamos aqui mais uma vez para cultuarmos ao Senhor. Caminhando já para o fim, e aí eu comecei pelo lado ruim, né? Eu comecei falando sobre adorando o Senhor nos dias maus. Agora adorando o Senhor nos dias bons. E agora? Adorando o Senhor em todo o tempo, independente das circunstâncias, nos dias bons ou nos dias maus, faça chuva ou faça sol, na saúde ou na doença. Não estou fazendo nenhum voto de casamento aqui, mas tem tudo a ver, se aplica também, né? Na abundância ou na escassez, o coração do verdadeiro adorador deve permanecer totalmente rendido à vontade e ao senhorio do Senhor. Que em todo tempo haja em nós um coração que adora, um coração que louva e um coração que confia, reconhecendo que Deus é digno de ser exaltado em toda e qualquer situação. Salmo 34:1, a gente pode recitar juntos também. Se puder projetar, por favor, Salmo 34:1. Vamos ler juntos? Bendirei o Senhor quando em todo tempo o seu louvor estará quando sempre nos meus lábios, nos dias bons e nos dias maus. Tá chorando? Louve. Tá alegre? Louve. O que é que Tiago vai nos dizer lá? Tiago 5,13. Alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Cante louvores. Eu gosto de fazer muito isso. Eu acho que assim, muita gente já deve ter me chamado de maluco, porque eu faço isso no meio da rua, eu faço isso dirigindo, eu faço isso em casa, né? Às vezes o pessoal lá de casa, né? Os meninos, Ciana, olha assim para mim, né? Aí confere se está tudo ok, né? Mas não tem um dia sequer, né? Quem já andou comigo de carro, né? Quem está comigo assim no dia a dia, né? Quem vai na minha casa, né? Tem louvor, né? Tem música a todo momento, né? Principalmente reconhecendo tudo que Deus é e tudo que Deus faz a todo instante. A adoração em todo o tempo e em qualquer situação é um testemunho de fé e confiança na bondade e no controle soberano de Deus. A adoração em todo o tempo e em qualquer situação é um testemunho de fé e confiança na bondade e no controle soberano de Deus, mesmo quando a vida não for justa ou fácil. Mesmo quando a vida não for justa ou fácil. A gente começou a conversar hoje sobre a história de Jó, não foi? A gente foi lá para o início do livro de Jó, capítulo 1, não é verdade? Quando várias pessoas chegavam ali diante de Jó, trazendo uma má notícia. Ó Jó,
estou vindo aqui, eu fui o único que sobrevivi, aconteceu isso, isso, isso e isso. Beleza. Aquele mensageiro não estava nem terminando de falar, já estava se aproximando um próximo, trazendo outra má notícia. Ó, Jó, aconteceu isso, isso e isso. Eu fui o único que sobrou para contar essa notícia aqui para você. E um terceiro mensageiro se aproximou também com o mesmo discurso, né? Eu fui o único que sobrou para te trazer essa notícia. E um quarto mensageiro, né? Acho que para carimbar ali, né? Aquele dia ali de más notícias, dizendo: olha, Jó, é o seguinte. Outros vieram aqui dizendo que você perdeu os animais, perdeu lá os seus bens. Mas eu estou aqui para te dizer que dessa vez foram os seus filhos, a sua família. Não sobrou ninguém. Não sobrou ninguém. E aí, quero convidar você para a gente ir lá para o último capítulo de Jó. Capítulo 42. Não vou ler todo o trecho aí final. Separei 2 versos aqui. O verso 10 e a parte B do verso 12. Que diz o seguinte: o Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que tinha tido antes. Verso 12, parte B. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Meus irmãos, que testemunho fantástico. Toda vez, já tive a oportunidade de ler o livro de Jó algumas vezes. Toda vez que eu leio o livro de Jó, eu choro no início e choro no final. Eu choro de tristeza no início e choro de alegria no final. Em ver tudo o que Deus fez na vida desse servo. Jó nos ensina que a verdadeira adoração, ela não depende das circunstâncias, mas nasce de um coração que confia plenamente em Deus. Nós choramos ao ver o sofrimento de Jó, no início lá de sua história, mas nos alegramos ao ver o final. É aquela coisa quando a gente, do felizes para sempre, né? Às vezes tem filme que a gente acha que vai ter o feliz, não tem o feliz, a gente fica frustrado, né? Mas com Deus a gente sempre tem um final feliz. O final é garantido, né? Pode ser que esse final não seja aqui, né? Porque na verdade aqui é só um estágio, né? Um estágio supervisionado, né? Porque o nosso destino final é o céu. Mas nos alegramos ao ver o final, quando o Senhor restaurou a sorte de Jó e o abençoou ainda mais. Sua fidelidade, sim, Jó foi fiel. Inclusive, a gente tem uma promessa, né? Qual é a promessa que a gente tem lá no final das Escrituras? Ser fiel até a morte e dar-te-ei o quê? A coroa da vida. A fidelidade de Jó, ela foi recompensada. Por quê? Porque a sua adoração permaneceu inabalável. Inclusive, para quem já leu o texto, o livro de Jó, né, vai ter um momento lá que a própria esposa de Jó, a companheira de Jó, vai dizer o quê? Maldiçoa logo esse teu Deus aí, morre. Já estás aí moribundo, né? Com todas as mazelas, né? Perdeu família, perdeu bens, perdeu saúde, perdeu tudo, né? E ainda recebe esse incentivo aí da esposa, né? Assim também deve ser conosco. Adorar a Deus em todo o tempo, com gratidão e confiança,
certos de que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Essa frase aí que já virou um jargão, né? Já virou um jargão, né? É bonito você colar um adesivo lá atrás do carro. Ele continua sendo bom. Deus é bom em todo tempo. Deus é bom o tempo todo, né? Ela precisa realmente fazer sentido na nossa vida, né? A gente precisa acreditar realmente. Como diz lá o texto também, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Então, adorar a Deus em todo o tempo, com gratidão e confiança, certos de que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo digno de todo louvor, mesmo quando a vida não é justa nem fácil. Já é a segunda vez que eu estou falando isso aqui. Mesmo quando a vida não for justa e fácil, ela vai ser injusta. Algumas vezes a vida não vai ser justa, ela vai ser injusta. Ela vai ser cruel. Ela não vai ser fácil, ela vai ser muito difícil. Muito difícil. Para concluir, que possamos adorar o Senhor em qualquer circunstância e em qualquer lugar, oferecendo a Ele um perfeito louvor. Que louvor é esse? É o fruto de lábios que confessam o seu santo e bendito nome. Queria convidar você para a gente ficar de pé. Eu acho que a gente vai cantar alguma canção aí. Mas antes de cantar, queria que nós orássemos mais uma vez. A gente não vai cantar esse cântico, mas a gente vai fazer essa oração nesse momento, dizendo: Senhor, eu te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu adorarei somente a Ti, Senhor, somente a Ti, Jesus, somente a Ti, único e soberano Deus. Deus querido, Pai bondoso, como foi bom podermos ver na Tua palavra tantos exemplos, assim como o de Jó, de que vale a pena, Senhor, nós temos uma adoração inabalável, nós temos um coração totalmente rendido aos Teus pés, ao Teu senhorio, Senhor, crendo que por mais difícil, por mais injusta que a vida pareça, nós sabemos que contigo nós teremos sempre um final feliz. Foi assim com Jó, e pode ser assim com qualquer um de nós, com qualquer servo Teu que se coloca totalmente entregue aos Teus pés, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tu sabes que não é fácil, não tem sido fácil, porque nós somos pequenos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores. Essa é a nossa essência, Senhor. Mas te pedimos para que o Senhor também coloque em nosso coração a essência do verdadeiro adorador, a essência daquele que deve te adorar em espírito e em verdade, que deve te adorar nos dias maus e nos dias bons, que deve te adorar em todo o tempo, Senhor, e que deve testemunhar também dessa adoração, principalmente para aqueles que ainda não te conhecem.
Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, nesse ambiente de louvor e de adoração, onde podemos reconhecer como família, como corpo teu, não apenas os teus feitos poderosos, mas reconhecermos e afirmarmos que nós te adoramos simplesmente pelo que tu és. Que ao sairmos daqui nesta noite, Senhor, que ao acordarmos amanhã, ao levantarmos nossas cabeças do travesseiro, nós possamos ter um coração grato, reconhecendo o presente do milagre da vida, de poder respirar e contemplar os teus maravilhosos feitos. Muito obrigado pela liberdade e pelo privilégio de podermos ler a tua palavra aqui. Que essa palavra possa, através dos nossos lábios, alcançar vários corações e ser bênção nas vidas que ainda não te conhecem. Nós oramos a ti, Senhor, com os corações gratos, no nome santo e bendito de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém.